pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Sistemas Agroflorestais, Agricultura em Sintonia com o Meio Ambiente. Eu sou a Luísa, estarei com vocês ao longo dessas aulas. A cada módulo, a gente vendo um pouco mais sobre a prática agroflorestal e como essa prática pode transformar a nossa noção de agricultura. Então, eu espero que a gente tenha um ótimo convívio e que esse conteúdo seja útil para vocês dentro da sua realidade. Vamos lá? Eu vou compartilhar a abertura do nosso curso para a gente poder iniciar os trabalhos. Então, a gente trabalha a agrofloresta em função da harmonização entre o ser humano e a natureza. E essa é uma premissa que a gente vai ver várias vezes ao longo do nosso curso. Então, nesse módulo de abertura, nós vamos ver um pouco sobre como a agricultura trabalha para beneficiar as pessoas e o ambiente. O primeiro ponto para a gente tocar é como nós estamos trabalhando com a terra. O uso da terra, da água e dos recursos naturais estão no limite. A gente está com uma crise climática global e, ao longo de vários lugares do planeta, conflitos pela posse de terra se tornam acirrados e também os conflitos pela demanda de água, assim como quadros de seca e situações de fome extrema. Esse é o quadro que nós temos hoje. Um dos aspectos a gente considerar, quando a gente fala em plantio, é a questão da segurança alimentar. À medida que a pandemia avança, nós temos mais pessoas que não têm acesso ao alimento. Esse número se torna cada vez maior quando a gente vai a passos largos tendo esse avanço pandêmico. Reportando a situação do século XX, nós tínhamos a maneira como a agricultura estava sendo praticada, uma intervenção agrícola com envenenamento das lavouras, com o aporte de agrotóxico, e a ocupação do território foi levando a uma desestruturação da agricultura familiar. Eu uso aqui como na imagem o exemplo do eucalipto, e ao norte do Espírito Santo nós temos mais ou menos de Ararus até a divisa com a Bahia, grandes blocos monoculturais de eucalipto. Não foi sempre assim. Haviam famílias que viviam nessas áreas e essas terras foram sendo ocupadas pelas empresas e as famílias foram sendo deslocadas, quisessem elas ou não. Elas eram deslocadas e colocadas na periferia das grandes cidades, onde elas não tinham nenhuma identificação cultural e perdiam o seu modus vivendi ao longo das gerações e a identificação com o trabalho no campo.
A gente tem hoje um quadro de uma grande massa verde, monocultural e silenciosa, sem vida e sem habitantes. Essa é praticamente um resumo do quadro da situação do eucalipto no norte do Espírito Santo. Uma região que a gente tem trabalhado bastante para a questão das espécies ameaçadas e ainda existem nesse território, e que o diálogo entre o cidadão e a empresa ele precisa persistir para que a gente tenha soluções que beneficiem a natureza, e a gente tenha um benefício da guarda da biodiversidade. Então, por que esse desenvolvimentismo foi tão acelerado no século XX? O presidente americano do início do século XX, Harry Truman, ele estimulou em seus discursos que era muito importante que houvesse esse desenvolvimento a qualquer custo. E todos os países precisavam crescer, e os alimentos foram se transformando não em recurso alimentar, mas em commodities, uma estrutura agregada de valor e não um alimento para nutrição. Então, esse discurso ele foi construído e perdurou durante todo o século XX. Agora, no século XXI, na pós-pandemia, a gente espera que tenhamos uma mudança nos quadros em relação a essa situação que levou à desestruturação do campo e ao envenenamento do alimento que a gente consome. Então, o uso excessivo do recurso natural, ele foi levando à escassez. E cada vez mais a gente tem os conflitos pela falta de água. À medida que a água vai secando, o agricultor desesperado abandona a sua terra. O agricultor também acaba tendo que trabalhar no campo no horário do crepúsculo, porque o campo vai se tornando tão inóspito, tão quente, que durante os horários de sol quente é uma insolação tão violenta e as pessoas não conseguem mais ir trabalhar, precisam ir ao anoitecer para trabalhar na lavoura. Esse campo foi se tornando desagradável e os filhos desses agricultores não querem mais ficar nesse território de dificuldade, de penar. Não querem mais esse sofrimento. Querem trabalhar em qualquer coisa na cidade, fazer, mas não querem ficar ali fazendo a mesma coisa que seus pais fazem. Então, esse é o quadro de levar o recurso natural à escassez. O bioma Mata Atlântica foi se tornando tão seco no norte do Espírito Santo, e os municípios do norte do estado do Espírito Santo são atendidos pelo semiárido, porque tem secas violentíssimas que levam, inclusive, água salgada a entrar pelo rio adentro, como aconteceu há poucos anos na cidade de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Não sei se algum de vocês é de São Mateus, mas foi bastante trágico e aconteceu há pouco tempo em relação à seca, né? Secas violentas. Nós estamos no século XXI. Temos muita tecnologia, agro é pop, mas essas tecnologias eliminaram o problema da fome? Os lucros ficam na mão de poucos e os prejuízos são compartilhados por todos. E o que nós temos os direitos básicos das populações não foram contemplados. A gente tem uma perda acelerada da biodiversidade, perda das riquezas culturais, do patrimônio
e nós temos tanto o natural como o riquíssimo patrimônio cultural das populações do campo. Tudo isso foi se perdendo e os quadros de fome se ampliando. Tanto que, e é uma frase de uma moradora do interior de Pernambuco, no Vale do São Francisco: se o mercado ficou mais caro, o jeito é comer menos. Uma vendinha, uma quitanda, numa pequena cidade do interior pernambucano, preocupada com a questão da fome, colocou as frutas e estavam amassadas, feias, e não iam ser consumidas pelos clientes, colocou uma arara do lado de fora para e as pessoas passassem e pegassem seus alimentos. Uma iniciativa solidária de um comerciante local que permitiu que algumas pessoas pudessem incluir na sua dieta um pouco de frutas frescas, legumes. Então, felizmente, nós somos um povo solidário, né? Mas se a gente está com fome, como que vai pensar no resto, quem tem fome? Pensar em conservação, em meio ambiente, em sustentabilidade. Essas pessoas têm alguma condição de pensar nesses itens? Como que nós vamos solucionar esse problema de segurança alimentar? Quais são as soluções possíveis para a gente ter uma solução? A questão da segurança alimentar passa por uma vida saudável para as populações humanas. Pensando na segurança alimentar, todos nós temos assegurados pela Constituição a ter o direito a ter alimentos frescos, nutritivos e adequados à nossa cultura. Alimentos produzidos de uma forma saudável, livres de veneno e fruto do trabalho digno do homem do campo. Essa produção de alimento e precisa ser, essa prática precisa ser disseminada por todo o nosso território, seja no campo e também em áreas periféricas das grandes cidades. A gente pode fazer hortas comunitárias. Então, a prática solidária da agroecologia, ela contribui para a segurança alimentar. E agora eu pergunto para vocês, algum de vocês sabe de onde vem a sua comida, que você bota no prato? Nós somos e nós comemos, assim diz a macrobiótica. E nós, aqui, sabemos que nós estamos comendo, de onde vem? Vamos ver um pouco sobre isso agora, num pequeno vídeo? E o vídeo não foi. Só um pouquinho. Eu vou passar o vídeo aqui por fora. E ele não foi. Espera aí. Compartilhar o vídeo sem ser pela apresentação. Da Covid-19. Mas hoje eles parecem mais relevantes do que nunca. Se há uma lição que estamos aprendendo, é que a mudança está a caminho. Voltar ao que chamamos de normal não é aceitável. Na verdade, a normalidade ainda está fluida. Depende de nós lutar pelo futuro que precisamos, pelo futuro que queremos. Vamos seguir juntos e cuidar uns dos outros. Essa é uma série de vídeos que explora a conexão entre os alimentos que consumimos, a crise climática e a destruição de florestas e outros ecossistemas em todo o mundo. É aqui
que começa a nossa história. Existe um elemento poderoso e antidemocrático por trás de absolutamente tudo. O elemento que está na nossa mesa de jantar, nas escolhas sobre a casa, nos governos e nos tratados nacionais e internacionais. O atual sistema de produção de alimentos. Os fluxos econômicos dos ingredientes básicos da nossa dieta, que está transformando tudo que comemos em commodities. É um sistema que pode ser realizado, mas está completamente, totalmente fora de controle. Na próxima vez que você for comer, dá uma olhada no seu prato. Você sabe de onde veio a sua comida? Aonde ela foi cultivada? O que foi usado no cultivo? Talvez o mais importante, você sabe como ela afeta a sua saúde e a saúde do nosso planeta? A agricultura e a pecuária são responsáveis por 80% de todo o desmatamento no mundo. E essas áreas de plantada são essenciais para manter nosso clima equilibrado, evitando grandes secas, enchentes, deslizamentos de terra. Nós estamos comendo apenas de florestas, prados, zonas úmidas e outros ecossistemas estão sendo rapidamente transformados em enormes zonas de monocultura e pastagem. Árvores que reduzem o agronegócio param de absorver dióxido de carbono da atmosfera e começam a emitir mais carbono quando viram pastos de plantações. Funciona assim. Muitas vezes você precisa desmatar para ter terra para os animais. Muita terra. Temos milhões de cabeças de gado no planeta. Mesmo que a população da Rússia e dos Estados Unidos juntos. 23 milhões de galinhas. 23 milhões. 3 galinhas por pessoas na terra. Então, você precisa desmatar ainda mais terra para cultivar grãos para alimentar o gado das galinhas. Estamos falando apenas de gado e galinha. A agricultura industrial hoje é tão grande que as emissões de gases de efeito estufa desse sistema são equivalentes a todos os carros, trens, navios, ônibus e aviões juntos. Hoje, mais terra é utilizada para cultivar comida para os animais do que para as pessoas. Mas o problema é que a gente não escolheu como a nossa comida produzida em larga escala. Mesmo que existam outras opções, como melhores técnicas agrícolas, conhecimento tradicional dos povos indígenas sobre como usar essas terras, o atual sistema industrial de produção de alimentos continua avançando sobre os ecossistemas que ainda existem. E a bomba de carbono está crescendo cada vez mais. Então, o que está acontecendo? Eu vou explicar. É um grande soja. Você come isso, certo? Bom, às vezes. Esse tipo de grão é cultivado em enormes quantidades, principalmente para alimentar galinhas, porcos e vacas. No agronegócio, comida não é só comida, é uma commodity. Commodity é algo que só existe para ser comprado e vendido da forma mais barata possível, gerando o maior lucro possível. E uma das maneiras mais baratas de fazer isso é aumentar a produção em cima de florestas, jogando o custo climático na conta das gerações futuras. Simplificando, o agronegócio não está cultivando, está cultivando lucro. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, toda comida era orgânica, toda comida era cultivada localmente. Mas naquele tempo, nós chamávamos esse tipo de comida, bom, comida. Não havia rótulos e adesivos para identificar alimentos produzidos sem venenos. Não havia uma seção especial para alimentos que não destroem o planeta a fim de obter lucro. Mas agora, quase tudo é feito assim. Alimentos produzidos de forma responsável serão rotulados como produtos de luxo, enquanto alimentos contaminados com pesticidas, produzidos em áreas desmatadas ou em terras indígenas invadidas, se tornaram padrão. Mais intensa, mais barato. O próprio chamado de barato um alimento que vai destruir nossa saúde, nosso futuro e a vida de tantas outras espécies. Como foi que a gente saiu de um sistema alimentar sustentável para um mundo cheio de comida de má qualidade
criaturas no planeta do que pessoas. Bom, a questão é que nós temos, na raiz de todo esse problema, existe um sistema, um processo econômico e político que favorece as grandes empresas e as práticas agrícolas insustentáveis. Ao longo dos 100 anos, pequenos processos vão ser educados, foram atropelados por políticas governamentais e multinacionais de agronegócio. É por isso que hoje é muito mais lucrativo vender comida cultivada no agrotóxico, numa dose alta de desmatamento violento, de coisa comida, nada disso. Mais usados para milhões de milhões de cabeças de gado. Esse sistema representa grandes negócios. Grandes negócios significam mais lucro para as grandes empresas. Mais salários prosperam, mais incêndios na floresta, mais enchentes e mais futuro no resto de nós. É tudo muito errado. Nós não temos nenhuma oportunidade de ensinar como essas empresas devem fazer negócio. Porque se a gente pudesse escolher, as coisas seriam muito diferentes. Certo? De destruir, filmar a Amazônia, apenas para tornar alguns bilionários ainda mais ricos. A favor de empurrar os pequenos agricultores para fora de suas terras, de suas famílias da pobreza. Quem prefere comer veneno em cada refeição? Se pudesse escolher, o que você prefere? O tempo dos seus filhos ou dividir com eles? As corporações sabem que isso não é o que a gente sabe. Gastam milhões de comerciais com máquinas felizes, áreas verdes, agricultores habitantes, estão o tempo todo apoiando políticas e governos que fazem exatamente o contrário. A verdade é, eles não se importam. Há 10 anos, muitas marcas conhecidas se comprometeram a tirar o desmatamento de suas cadeias de produção. Elas também prometeram reflorestar áreas que já foram destruídas. 10 anos se passaram, quase nada foi feito. Hoje, a cada 5 segundos, um campo de futebol é desmontado para dar lugar à produção de commodities. Esse movimento hoje 1,3 bilhão de toneladas de comida convidada fora por ano. Hoje, 26% de toda a carne do planeta é utilizada para pastagem ou plantação de grãos para alimentar animais. E até agora, nós não vemos nenhum sinal de mudança. Nós não precisamos de mais comida de má qualidade. Nós precisamos cultivar os alimentos de uma forma melhor. Aqui, nós temos uma escolha a fazer. Uma grande escolha. Podemos proteger as florestas e o nosso planeta, ou podemos permitir que a produção de commodities construídas para o ecossistema enfrentar as consequências. Não dá para ter os dois. Então, esse é o mundo do agronegócio. Uma bandeja de animais criados à base de forage, reapropriação de terras e uma carga de carbono atmosfera que vai acabar enfrentando todos nós. Obrigado. No próximo vídeo, mergulharemos na função das commodities para mostrar como essas grandes empresas estão enganando as pessoas e destruindo o planeta. É isso, gente. É um quadro e a gente precisa saber existe. Não tem... Por isso, eu quis compartilhar com vocês essa... Voltando à nossa apresentação, no vídeo que nós acabamos de assistir, diante de tudo que foi dito, a gente percebe que é importante a gente mudar a forma de se alimentar. Se você já tem uma boa alimentação, uma alimentação mais equilibrada, pensar em mudar o jeito de plantar,
Essa é uma mudança possível. E ela já está acontecendo em vários lugares do planeta. Quando a gente pensa numa agricultura ambientalmente aplicável, a gente pensa num sistema de plantio onde a gente tem uma prática agrícola solidária, onde a gente tem uma distribuição mais justa do alimento produzido e uma maior solidariedade em relação ao que vai ser consumido. A agroecologia, e a gente vai ver ao longo desse curso, é um saber que dialoga com os demais. Quando você considera a realidade local, o respeito às riquezas culturais e às riquezas naturais que se formaram através dos tempos. Aqui nessa imagem, uma comunidade tradicional da Chapada Diamantina, a comunidade quilombola do Remanso, fazendo a pesca da traíra. Aqui uma outra cena também de Mucugê, também uma localidade na Chapada Diamantina. Quando você considera essas populações na tomada de decisão, no respeito à maneira como elas lidam com o ambiente, a gente tem uma outra história. Vida saudável para as populações humanas, através do fortalecimento da agricultura agroecológica pela produção de alimentos mais saudáveis. Uma coisa que talvez vocês não saibam, para se produzir alimento através de práticas agroecológicas, você precisa ter muita gente junta. As pessoas fazem mutirões e um ajuda o outro, e depois vai fazendo o vizinho. Então, essa prática do mutirão é uma prática de solidariedade, de você fazer junto, de você agir em comunidade. Então, esse é um diferencial. Ao invés da gente agir de forma isolada, não, você age em comunidade, em equipe, em grupo, as decisões são coletivas. Esse é um grande diferencial da prática. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa nos alimentos, a gente pode considerar que existe uma grande variedade de alimentos e a gente não vê. Existem vários tipos de milho na natureza, mas a gente só come aquela espiga amarela e vende no supermercado. Então, a gente pode aprender como nossos ancestrais se alimentavam e isso vai nos ajudar a entender melhor o grave estado nutricional que a gente se encontra agora, na nossa sociedade. Então, se você tem uma mesa com vários tipos de feijão, várias raízes, frutas, grãos, isso é uma diversidade. Muitos a gente não conhece e estão aqui nessa imagem, né? Imagino que vários de vocês estejam ligados ao campo, já tem uma alimentação mais variada. Mas quem foi criado em cidade, muitos alimentos não conhece, como eu. Eu fui criada dentro da cidade, do Rio de Janeiro. Então, muita coisa só fui conhecer depois que eu fui fazer biologia. E aí o mundo apareceu cheio de novidades para mim. Quando a gente pensa na agroecologia na cidade, vai ser o nosso módulo mais à frente. Nós vamos trabalhar essa questão. No meio urbano, a questão da fome na pós-pandemia, ela pode ser resolvida através do acesso ao alimento na comunidade onde a pessoa vive. Se você puder fazer hortas comunitárias nas comunidades mais pobres e vivem na periferia das grandes cidades, você vai estar contribuindo para diminuir a fome localmente.
Você vai estar contribuindo para que hajam práticas solidárias de convívio nessas comunidades. Então, existem várias possibilidades também de você trabalhar a agroecologia no meio urbano. Recuperar a relação ser humano e mundo natural, respeitando os limites dos ecossistemas naturais e os sistemas de plantio, para que as novas gerações também tenham direito a um ambiente ecologicamente equilibrado e seja um benefício, um legado que a gente pode deixar para eles. Então, a maior inovação é a gente pensar e agir de forma cooperativa, buscar uma nova concepção de trabalhar com o plantio, um meio de produção. O que nós precisamos, maior empreendimento, e nós precisamos agora é uma grande mudança. É isso que nós estamos precisando. Para esse módulo de abertura, eu deixo com vocês um pensamento da liderança indígena, o Ailton Krenak, e vive logo ali no Vale do Rio Doce, em Resplendor, próxima à divisa Espírito Santo, Minas Gerais. Nós somos muito mais dependentes do planeta do que o planeta de nós. Vamos refletir, hein? E como para a finalização dessa abertura, eu convido vocês a assistirem o filme longa-metragem japonês Little Forest, que faz uma passagem por todas as estações do ano, com as suas características, os seus produtos, e é um filme encantador e mostra como a gente pode ver a passagem da vida com outros olhos. Então, assistam, eu acredito que vocês vão gostar também, bastante. E eu deixei o link do vídeo do Agroecologia, do assentamento do Contestado, e também nós vamos ver no próximo módulo. E o livro, O Amanhã Não Está à Venda, que é um livro escrito pelo Ailton Krenak e vale muito a pena. É um livro curtinho, eu vou disponibilizar no material do módulo de abertura. Os vídeos e livros que eu apresentei aí nesse módulo de abertura, eu vou deixar disponíveis no material desse bloco. O filme é muito longo, vocês procuram, e eu acho que não vai ser difícil de encontrar. Tá bom? Muito bem, gente. Então, é isso. Aqui algumas fontes de referência do que foi o material que foi usado para a gente trabalhar hoje, nesse módulo de abertura. E eu aguardo vocês para o módulo 1. Uma satisfação estar aí participando com vocês desse curso, e a gente vai se falando. Tá bom? Até breve. Tchau.